para a pessoa que está do seu lado: deixa eu prestar atenção. Não, fale para ela: deixa eu prestar atenção. Eu quero pedir que você preste atenção no que Deus quer ministrar à sua igreja. Eu vou tentar passar brevemente aquilo que o Espírito Santo tem falado comigo, aquilo que Ele tem ministrado, e hoje à tarde Ele falava, e eu fui ter um tempo com Ele para meditar e entender o que Ele queria colocar. Na sexta-feira Ele me deu uma palavra, e no decorrer do dia de hoje Ele foi modificando, foi trazendo à tona daquilo que Ele queria fazer no culto. Se hoje nós viemos prestar um culto, nós viemos prestar um culto ao Senhor. Nós viemos entregar aquilo que nós temos de melhor ao Senhor, que é o nosso culto. O nosso culto racional. E vocês vão entender por que o Espírito Santo pediu para que a liderança estivesse aqui. A liderança recebesse primeiro, para depois ter a dispensação sobre a igreja. O tema dessa noite está lá em Apocalipse 3:20 e diz assim: eis que estou à porta e bato. Só que nós não vamos começar lá. Eu quero começar com vocês discorrendo do que Deus ministrou comigo. Em Apocalipse, capítulo 1. E aí eu vou convidar vocês a lerem comigo um trecho, e depois eu peço para você sentar em reverência à palavra, e eu dou continuidade, amém? Então se coloque de pé, por favor. Apocalipse, capítulo 1, vai dizer assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E Ele declarou, enviando por meio do seu amigo a seu servo, que deu testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu. Abençoado é aquele que lê. Nós somos abençoados porque estamos lendo. Abençoado é aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A Ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. E Ele seja a glória, o domínio para sempre e sempre. Amém. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aqui João está descrevendo o nosso Senhor e Salvador. Aqui João está descrevendo aquilo que ele viu. Você pode tomar seu assento? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e era e há de vir, o Todo-Poderoso. Se hoje nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos o que está escrito aqui: o princípio, o início, o Alfa, o Ômega, é Jesus Cristo. A visão que João tem na ilha de Patmos, na sequência vai falar que ele foi exilado ou preso,
por falar a palavra de Deus e dar testemunho de Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós precisamos dar testemunho de Jesus Cristo. Nós precisamos falar de Jesus Cristo. Ele é o príncipe. Ele é o príncipe da paz. É Ele que se entregou por mim e por você na cruz do madeiro. É no nome de Jesus que famílias são saradas. É no nome de Jesus que casamentos são restaurados. É no nome de Jesus que a minha vida e a sua vida são transformadas unicamente pelo nome de Jesus Cristo. Fora esse nome, não há outro nome. Não há outro nome que vai fazer a sua vida ser transformada. Não há outro nome ou outro poder que faz a sua casa ser restaurada. Amém? Lá no 10 vai dizer assim: e eu estava no Espírito, no dia do Senhor. O dia do Senhor que João está falando aqui, refere-se ao primeiro dia da semana. Se chama domingo. Depois você estuda lá, que você vai achar o que eu estou falando. E ele fala que ele estava no Espírito. E o texto vai dizer que Deus enviou um anjo. E um anjo com letra no minúsculo. A inicial no minúsculo. O O no minúsculo. Significa um anjo de verdade. Quando o O for grande, agora no singular, no maiúsculo, me fugiu a palavra. Quando o O for no maiúsculo, é o próprio Jesus que está ali. É isso, mestre, pastor Manolo? E aqui fala que o anjo foi até João. E aí ele vai falar assim: e eu estava, 1:10, né? Em diante vai dizer assim: e eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio de 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés, e cingidos com um cinto de ouro no seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha. E a sua voz como um som de muitas águas, e ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilhava em sua força. Quando eu vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último, eu sou ele que vive, que estive morto, e eis que estou vivo para sempre, amém, e tenho as chaves do inferno e da morte. Escreva essas coisas que tu viu. Se ele tem a chave da morte, ele estava morto, e hoje está vivo, ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, no meio da sua igreja, e hoje celebramos a ceia do Senhor, porque Ele vivo está. É esse Jesus que eu preciso compreender para que a minha vida seja transformada. É essa palavra que vai salvar a sua vida. É essa palavra que vai lavar você dos pecados. Se não for a palavra de Jesus, não tem transformação. Não tem transformação. E não adianta você conhecer. Os fariseus conheciam. Nicodemos conhecia. Era o mestre da lei. Mas quando ele teve face a face com Jesus, e Jesus disse para ele:
segue-me. Ele não quis. Eu penso, quando Jesus chega na coletoria de imposto, está lá Mateus sentado, cobrando, e cobrando bem. A Bíblia diz que ele gostava de cobrar. Jesus, eu entendo que ele olha nos olhos de Mateus e diz: segue-me. Em nenhum momento a Bíblia ou os evangelhos vai dizer que Mateus pensou ou pestanejou em não seguir Jesus. Quando ele chega para Pedro, diz: larga isso daí e vem, vou te fazer pescador de homens. Pedro não olha na condição que ele tinha a recém enchido, no mínimo 4 barcos de peixe. Ele largou tudo e seguiu Jesus. E nós não queremos largar o nosso eu. Você não quer largar o seu pecado para servir Jesus. Você não quer largar a sua fofoca para seguir Jesus. Você não quer largar o diz-que-me diz-que para seguir Jesus. Mas pastor, eu conheço de Gênesis e Apocalipse. Tudo certo, continue conhecendo. Nós temos uma escola de teologia, que você pode fazer presencial ou EAD, e mergulhe para conhecer. Seja como os heberianos. Se eu falar aqui da palavra, chega em casa, busca a informação e vê se eu estou pregando uma palavra conforme a Bíblia diz, ou é um achismo. E se nós estivermos pregando um achismo, eu digo para você: saia da igreja. Se nós não estivermos pregando a Bíblia nua e crua de Gênesis e Apocalipse, sem tirar uma vírgula ou sem acrescentar alguma coisa, se nós estivermos falhando, saia da igreja. Porque a nossa obrigação como pastores é pregar de Gênesis a Apocalipse, uma palavra viva, uma palavra que muda, uma palavra que transforma, uma palavra que leva o conhecimento, uma palavra que tira a sua mente daquilo que é a sofisma, da mentira do diabo, da armadilha de Satanás, porque Jesus veio para libertar, curar e salvar, e logo Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E nós precisamos, e eu preciso como pastor dizer para você: aprenda Bíblia. Tire um tempo para conhecimento. Tire um tempo para conhecer quem é Jesus. Busque intimidade com nosso Senhor e Salvador. Se somos a noiva de Jesus, fora eu que casei com a pastora Kátia em 3 meses, ela me enganou. Me prometeu mundos e fundos e me deu trabalho. E muito mais. Isso aí, pastor? Entregou muito mais. Eu ia dizer isso, pastor Adri. Muito obrigado. Me entregou muito mais do que ela prometeu. Glória a Deus pela vida dela, que Jesus sacrificou uma ovelha. Eu quero dizer para você, querido, tenha um relacionamento com Deus. Lembrei o que ia falar. Se nós somos a noiva de Cristo, nenhum noivo, e aí vocês me corrijam, nenhum noivo vai buscar uma noiva na porta se não conhece. Agora, se Jesus nos conhece como sua noiva, Ele vai fazer separação. Ele vai separar, sim, aquela noiva que é prudente, aquela noiva que Ele tem um relacionamento. Se nós queremos ser a noiva do Senhor, nós temos que conhecer o nosso noivo. Temos que conhecer a obra da cruz. Temos que conhecer quem é Jesus, o que Ele fez por nós, e o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Amém? Vamos lá. E agora, eu quero falar para nós, igreja. Eu quero trazer para nós a carta que Jesus manda
para a igreja de Laodiceia. E vai dizer assim: e o anjo da igreja de Laodicenses escreve estas coisas, diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. É para nós. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e nada sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te, comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vista e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possa ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se nós compreender só do 14 ao 22, e você for para casa e olhar para dentro de você, e aplicar esse texto, eu tenho certeza que você vai mudar. Se nós trazermos para os nossos dias de hoje, o que João escreve a esta igreja, será que nós não estamos igual, e eu vou além, ou pior, do que essa igreja? Somos trabalhadores, Deus nos abençoa, Deus nos prospera e está tudo certo. Laodiceia também era um povo próspero, um povo onde tinha muitos bens, porém ele é morno. Ou você é quente ou você é frio. Mas nós entramos numa caminhada com Jesus que tudo está bem, tudo pode, tudo é liberado. E quando nós vamos para a Escritura, a palavra nos confronta. A palavra diz: não adulterás, não matarás, não roubarás. Aquele que minta, pare de mentir. Aquele que bebia, pare de beber. Aquele que rouba, pare de roubar. Aquele que ainda não se converteu, que se converta. Mas daí nós vamos para a igreja e somos morno. Mas você já conhece a palavra, você já ouviu pregação, você já foi em outros lugares que falaram da palavra de Deus. E o que você tem feito com isso? O que nós, igreja, temos feito com a palavra de Deus, que todos os dias, ou quase todos os dias, é pregado aqui, segunda, quarta, sábado, sexta, domingo, aí nós temos terça, escola, quinta, escola, então nós temos de segunda a segunda, ministrando a palavra de Deus. E eu pergunto para você e para mim, o que nós temos feito com a palavra de Deus? O que nós temos feito com a semente que tem colocado nas suas mãos? O que você tem feito com o talento que Deus te deu? O que você tem feito para o ministério que Deus te chamou? O que você tem feito com o dom que Deus colocou dentro de você? Enterrado, guardado,
ou jogado fora. Mas pastor, o que eu tenho que fazer? Trabalhar. Eu já falei em outra vez que quem gosta de ovelha gorda é o lobo. E você não foi feito para ser ovelha gorda do Senhor. Você tem que ser uma ovelha que vai atrás de ovelha. Você tem que cuidar de ovelha. Tem que andar com ovelha. Temos 43 ainda, pastor? 43 ministérios ou departamentos dentro da igreja. Quero que levante a mão quem não está dentro desses 43, nem apoiando, nem ajudando. Pode erguer a mão. Glória a Deus que são poucos, ou a maioria não ergueu a mão. Porque você foi feito para dar fruto. Você foi feito para trabalhar na obra do Senhor. Você foi erguido, salvo, e tem a sua conduta para você dar fruto na obra do Senhor. Mas eu só quero banco. Ninguém foi chamado para banco. Quem foi chamado para banco é o aspirante Wellington que trabalha no banco. Ele foi chamado para estar trabalhando no banco a serviço da igreja. Né, Wellington? Tem mais um bancário aí ou não? Você foi chamado para estar no banco do que você trabalha. Mas foi chamado para dar fruto. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé, logo, é morta. João, quando ele é levado para a ilha, ele foi levado por causa da palavra de Deus. Ele foi levado porque ele dava testemunho e falava de Jesus Cristo. E eu pergunto para você, você fala e dá testemunho de Jesus? E o seu testemunho é um testemunho que fala verdadeiramente quem é Jesus Cristo? Ou nós temos envergonhado o nome de Jesus? A pior coisa que tem é você ir num lugar e a pessoa dizer, aquele lá que se diz crente, me deu calote. Porque a primeira coisa, eles estão crucificando Jesus de novo. E quem está crucificando não é aquele que está falando, é você com as suas atitudes. Somos nós com aquilo que nós dizemos que somos, mas não transmitimos confiança. Se a pastora Kátia não confia em mim para mim sair a trabalho, eu estou dando algo de errado. Eu estou fazendo algo de errado para não transmitir confiança para ela. Se a sua esposa sai trabalhar e você não confia nela, ou você faz algo escondido e projeta nela aquilo que você faz, porque muito fala de nós. Se eu falo de Jesus, eu tenho que expressar Jesus. Se eu digo para o pastor Manolo que eu confio nele, eu vou confiar no pastor Manolo, porque eu tenho confiança nele. Agora, quando eu falar para o aspirante Antônio Jefferson, eu confio desconfiando, algo está de errado em mim. Sabe por quê? Porque aquilo que está dentro de nós é o que nós vamos entregar para outra pessoa. Se eu sou uma pessoa que falo mal de alguém, eu vou dar esse exemplo, logo o aspirante Jonathan, vou falar com ele e vou pensar que ele vai sair, vai se juntar com o aspirante Renan e vão falar de mim. Porque eu tenho a conduta de falar mal. Se eu saio, pastor Manolo, e minto para a pastora Kátia que eu vou para o A e vou para o B, quando ela me disser que ela vai para o A ou vai para o B, eu vou achar que ela está me mentindo, porque a culpa é minha. E eu quero dizer, qual é o teu testemunho quando você fala de Jesus? Quem é Jesus na tua vida? Você é quente ou você é frio? Você carrega
a bandeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aonde você vai, mas ou eu vou aqui, nesse lugar aqui, Jesus, tu fica aqui, Espírito Santo, que eu vou adentrar aqui. Lá no meu trabalho eu não posso falar. Lá na roda, né, pastora? Fazer o merchan aqui. Não, lá na roda eu sou só o Jefferson e a Adri. Ou lá na Gazone Sintra Imóveis, agora eu vou fazer a minha propaganda, né? Lá na imobiliária, eu não sou o pastor, eu sou o Jonas. E eu pergunto para mim e para você, pastor Adri, quem te deu essa empresa? Quem te deu? Não foi Jesus? Então, Jesus tem que ser falado lá em primeiro lugar. E você é uma carta viva. E se não é, hoje Deus quer dizer para você, você tem que ser uma carta viva. Mas uma carta limpa. Porque você foi lavado, redimido no sangue do nosso Senhor e Salvador. No sangue do Cordeiro. Agora, se você for uma carta suja, primeiro vai se limpar. Colossenses vai nos dizer que Jesus nos transportou do império das trevas para o império da luz. Então Ele nos resgatou lá do lamaçal, Jesus nos resgatou do pecado e nos trouxe de lá para cá e dizendo assim, agora você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus, você pode se assentar nessa mesa, porque Jesus foi fazer morada para mim e para você, então tem uma morada no céu, esperando você, a sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua descendência, mas parte de você fazer a diferença. Porque você foi levantado nessa geração, você foi levantado nesse momento, nesse tempo. Qual é o tempo? O tempo é hoje, o tempo é hoje. Quero mais aprender, quero ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Eu quero. Pega a sua Bíblia e fala em voz alta então. Leia para você ouvir a voz de Deus, porque está escrito tudo a seu respeito, tudo sobre a sua vida está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, dentro do texto, no contexto, não fora do texto ou fora de contexto. Jesus é um Deus da união, Jesus é um Deus da família, Jesus é um Deus da multiplicação. Jesus não é um Deus da divisão. Mas pastor, a palavra dele diz que ele veio trazer a separação entre o pai e a mãe, a discórdia entre a sogra e a nora. Sim, mas para a palavra dele, para que todos possam ser alcançados, para que todos possam ser alcançados e salvos. Jesus morreu por toda a raça humana. O sangue que foi derramado na cruz foi por toda a raça humana. Amém? Agora eu quero falar o que eu escrevi aqui. Não, deixa para lá. Jesus nos convida para sermos íntimos. Essa carta, no final que ele fala que está à porta e bata, é uma carta que diz assim para nós: se você ouvir a voz do nosso Senhor, abrir a porta, mas que porta é a porta do nosso coração? Convidar Ele para entrar, o texto está dizendo. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você. Ele não está dizendo assim, eu vou te levar para comer fora. Não, eu estou entrando na sua casa. E quando Jesus entra na casa, há salvação. Quando Jesus entra na sua casa, há um renovo espiritual, porque o Messias entrou na sua casa. O Messias está visitando. Mas você tem que abrir o coração. Para de ter pensamento feminista, machista. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes Jesus não entra na casa dessas pessoas
por causa disso. Lá em casa sou eu que mando. A tua palavra é a última, sim, já vou, já fiz. Lá em casa, para a pastora Kátia não mandar, eu vejo a louça, Antônio Jefferson, antes que ela me manda, eu vou e lavo. Ela diz, vai lavar a louça. Já lavei. Pega a dica aí. Não tem. Vai dobrar a roupa. Já dobrei. Não tem briga. É, só lá em casa que é assim, né, Leandro? Ó, tá aí. Mas é um relacionamento. Somos feitos duas pessoas diferentes, criações diferentes, costumes diferentes. E quando une, né, Dani? Agora virou corredor, pelo que eu vi já se lesionou, né? São duas pessoas que se unem totalmente, que não se conhecem. E quando Jesus nos chama para ter intimidade, Ele quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que você conte os seus problemas. Ele quer que você fale das suas fraquezas. Ele precisa ouvir da sua boca aonde você é falho. Eu sou falho. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Jesus quer que você se arrependa. Jesus quer transformar a sua vida. A mesa do Senhor, ela vai estar posta até que Ele venha. Mas para que eu e você possamos assentar com ela, nela, há uma condição: ser filho e filha de Deus. Desde Adão até aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, são criaturas. Agora você que já aceitou Jesus, você se tornou filho e filha. E aí quando eu falei que Jesus chamou seus discípulos para seguir eles, Jesus disse para vocês, para nós: segue-me, venha seguir Jesus. Mas nenhum momento da Bíblia vai dizer, quando Ele escolhe os 12, que Ele prometeu à aspirante Camila dinheiro, fama, prosperidade. Nenhum momento. Aí Ele chega para os discípulos e diz assim, ó, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. E aí Ele vai dizendo mais lá para frente, vai dizer assim: vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão difamados, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. E nenhum dos discípulos disse, eu não vou seguir esse cara aí, esse cara é muito doido. Imagina, ele anda sobre as águas, ele manda cala-te mar, ele para. Quem é esse? Ele chega lá no Pedro, a sogra Marta, vou usar a Marta ali, né? Está doente, vai lá, cura a sogra de Pedro. Mas o que Pedro fez para a sogra ser curada? Seguiu Jesus. Então siga Jesus. Siga Jesus, que nenhuma enfermidade estará na sua casa, nenhuma potestade se levantar, desde que você esteja firmado na rocha que é Jesus. E quando nós nos lançamos ao pé da cruz, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos dispusemos a trabalhar com Jesus, a igreja vai caminhando, você vai sendo colocado nos ministérios, você vai chamando para fazer o evangelismo. Fizeram um baita evangelismo sexta, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção, cadê a outra metade dos evangelistas que não estavam? E aí dá o nome, aí dá uma dor de barriga e não vai, dá uma dor no dente e não vai, e aí você vai ficando morno. E quando você fica morno, a palavra diz que Deus vai vomitar você.
Quem tem chamado para fazer parte do louvor, erga a mão aí. Quem toca, quem canta, erga a mão que eu quero ver. Parabéns, vocês estão com todos os talentos de vocês enterrados. Quem tem o dom de evangelista? Agora vão erguer a mão, agora vai. Tá trabalhando? Ah, não. Isso aí, viu? Ela já pulou, eu estou trabalhando. Quem tem o chamado para cuidar de criança? 1, 2, quem mais? 3. Ah, ficou com a mãozinha escondida, né? Por que não está trabalhando? Nós temos 43 ministérios, ou departamento, e você não quer dar fruto. Sabe por quê? Porque o seu eu está inflamado ainda. Porque o seu eu, ele prevalece. E Jesus, quando ele morre na cruz, o eu dele já ficou para trás. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, ele vai dizer: se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E nós não compreendemos. Nós não compreendemos o chamado que o ID é para todos. O ID é para todos. Romanos 8, 12 ao 17 vai dizer assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, também seremos glorificados. Mas se você estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, se não estiver em Cristo, não será. E nós temos o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo vai guiar a sua vida em todo o tempo. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Jesus, depois dele chamar Mateus, ele vai até a casa dele, se assenta com os publicanos, com os coletores de impostos, com todas as pessoas que naquele momento eram marginalizadas. Jesus veio para o órfão, para a viúva, para o drogado, para o abandonado, para a prostituta. E qual é o nosso papel em acolher essas pessoas? Se Jesus morreu por todos, então nós como igreja devemos amar a todos e ir em resgate deles. E muitas vezes não é levar a palavra. Está dizendo, pastor, que não é para mim levar a palavra?
Mas se você carrega o Espírito Santo no seu abraço, no seu aperto de mão, na sua conversa, ele vai ver algo diferente na sua vida. E quando ele ver algo diferente na sua vida, ele vai dizer assim: o que você tem de diferente? Que abraço diferente é esse? Que olhar é esse diferente que você me olhou? E você vai dizer assim: eu tenho um segredo para te contar. Se chama Jesus Cristo. E aí você vai falar de quem é Jesus. Mas isso precisa estar enraizado em nosso coração. E hoje celebramos a ceia, que é o ato principal da vida cristã. Pastor, tu quer dizer que eu tenho que vir só na ceia? Está errado. No mínimo, os 4 ou 5 domingos do mês. E nós temos 2 horários, às 9 da manhã e às 19 da noite. Para que você esteja na casa do Senhor. Pastor, eu posso olhar só pela live? Pode. Agora tu me disse que tu tem comunhão pelo celular. E Jesus disse que era para nós ter comunhão com o corpo e não no celular. E se você tem se alimentado de outro aprisco que não esse, está errado. Se você tem ido buscar aconselhamento em outro aprisco, está errado. Ou você está aqui, ou você não está aqui. Ou você está neste corpo, ou você está aonde você está buscando alimento. Sabe por quê? Porque reino dividido não prospera. Se hoje você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Agora, se você está se alimentando aqui, se alimentando lá, escolha. Escolha onde você quer. Isso vai fazer bem para a sua vida. Porque você não vai trazer confusão na sua mente. Vai começar a trazer comparação. Lá no A é assim, lá no B é assim, lá no C é assim. Mas procure um lugar que fale de Jesus Cristo. Ele vai vir para buscar a sua noiva. E aquele que tiver comunhão no corpo, fazer parte do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Você não tem comunhão se não está no corpo. Se você não estiver ligado no corpo, não tem como você ter comunhão. Eu não posso querer congregar lá na Eucana de Curitiba através das redes sociais. Não tem como. Eu não posso querer congregar com a Eucana de Campinas através de uma live, porque eu não estou no corpo. Eu posso acompanhar sim, e nós acompanhamos. Mas você tem que estar inserido no corpo e se alimentar daqui. A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento? Não. O conhecimento nós estamos dando. O que falta é uma conversão genuína. E compreender quem é Jesus. E buscar alimento todos os dias na casa. E aí nós não vamos ser comparados com a igreja da Laodiceia. Nós iremos trabalhar, seremos quentes, fervorosos em Jesus, e iremos colocar a nossa vida à disposição do nosso Senhor, e fazer a obra. Colocar a mão no arado, sem olhar para trás. E quando nós pegamos no arado, e olhamos para trás, eu faço a analogia igual da mulher de Ló, que o anjo diz para ela, não olha para trás que tu vai virar estátua de sal. O que ela faz? Ela olhou. E todos nós que colocamos a mão no arado e olhamos para trás, significa que não estamos maduros o suficiente em Jesus.
Conhecemos um Jesus de falar. E a minha oração é que flua dentro de vocês um rio de águas vivas, que mova dentro do seu coração e do seu espírito a vontade de levar o Evangelho às pessoas. Ministério de louvor. Mas Jesus nos dá a oportunidade no final dessa carta, eu quero ler de novo com vocês.